Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isto mesmo, como é importante alinhar os ponteiros dentro da proposta de Deus para nós, dentro da proposta das Escrituras, dentro dessa proposta maravilhosa de entender os tempos, entender o que está acontecendo ao nosso redor, nas nações aqui da América Latina, da América do Sul, na Europa, na Ásia, na África, entender o que está acontecendo na igreja, entender o que a palavra de Deus nos diz para este tempo, mas é preciso estarmos alinhados com o que a Escritura nos diz, para não nos desviarmos da verdade. E dentro deste alinhamento, nós precisamos estar com as bases da nossa fé bem firmadas. Por isso, estamos estudando sobre o criacionismo científico, estamos estudando sobre Deus Criador, e Deus criou os céus. O que você entende pelos céus? Há mais de um céu? Quantos céus existem? Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz quando Deus criou os céus. Então, deixe o seu coração aberto para ouvir a palavra de Deus. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem. É muito lindo como a palavra de Deus começa e ela começa no começo e ela vai terminar com o fim. Ou seja, Deus nos fala das coisas do fim desde o começo. Ou seja, Deus estabeleceu um cronograma na história da humanidade. Um cronograma na história do planeta Terra. Um cronograma na história do universo. Um cronograma na história de toda a sua criação. E nós vamos ver neste cronograma Deus dirigindo todas as coisas, Deus sendo fiel da balança, Deus trazendo os seus planos, os seus propósitos sendo cumpridos passo a passo. Deus é um Deus de ordem, Deus é um Deus sábio, Deus é um Deus eterno, Ele não está sujeito ao humor. Um Deus bem-humorado, mal-humorado? Não. Deus não está sujeito ao conhecimento, Ele é sábio, Ele sabe todas as coisas. Ele criou as leis, Ele criou tudo que existe, tudo está debaixo do seu controle e do seu propósito. Deus, Ele planejou todas as coisas de uma maneira perfeita, mesmo sabendo que os seus anjos, que os seres criados racionais, os homens, haveriam de falhar com Ele dentro do seu livre-arbítrio. Haveriam de escolher erradamente e pagar caro pelas suas escolhas. Mas Deus planejou também restaurar todas as coisas, apesar do homem ter falhado. O Senhor planejou custando um alto preço para o próprio Deus. Vamos ver então a criação dos céus. Gênesis 1, versículo 1 e 2, nos falam da criação dos céus e da terra e tudo que neles há. Então está escrito assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Bem, aqui nos diz, no princípio criou Deus os céus. Os céus. Interessante que a Bíblia nos fala de 3 céus. 3 céus. Não tem 5º céu, 6º céu, 7º céu, 3 céus. O primeiro céu é a estratosfera, é essa camada gasosa que nós temos cobrindo a superfície do planeta Terra,
que o faz ser azul, o planeta azul. Essa camada gasosa aqui, com oxigênio, gás hélio, os gases aqui que nos protegem dos raios que são nocivos do Sol, a estratosfera. Aqui na estratosfera nós temos as nuvens. Aqui na estratosfera as aves voam. A ave que voa mais alto acima das nuvens é a águia. Aí estão os pássaros voando. Bandos de pássaros voam pelos céus, de um continente a outro continente, de um país a outro país. Aves migratórias, fugindo do inverno, e eles voam, e eles reproduzem, eles retornam nestes céus. Nestes céus, o homem conseguiu alcançar, dominar essa estratosfera através dos aviões, helicópteros, e tivemos aviões até supersônicos. O homem conseguiu alcançar este primeiro céu. O segundo céu é o cosmos, é o universo. Esse universo que a gente chama de infinito, ele não é infinito. Ele tem o seu tamanho imenso, imenso. Nossa cabecinha não dá para imaginar a medida, tem de se fazer medidas gigantescas para ter o tamanho do universo. E esse universo que está aí acima com Sol, Lua, estrelas, este universo, ele também foi alcançado pelo homem através de sondas espaciais, através de foguetes, naves espaciais. O homem chegou lá, no segundo céu. Mas o terceiro céu nos fala do trono de Deus, onde Deus habita, onde Deus está. Aliás, Deus é espírito, não tem uma casa para Deus, porque tudo cabe nele. Ele é grande, 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 grande. Não tem um lugarzinho que você possa fugir do Espírito de Deus. No céu, na terra, nos abismos, não tem onde esconder de Deus, porque Ele está em toda parte. Ele é onipresente. 3 céus. Mas a palavra nos diz, no princípio criou Deus os céus. E nós vamos ver aqui a criação do universo. A criação do universo, porque o próprio planeta Terra faz parte, com a sua estratosfera, faz parte do universo. Gênesis 1, de 15 a 18, diz: E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para lumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus, para lumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Aqui diz que no 4º dia, Deus então fez os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E ainda tem gente dizendo que a Bíblia é livro de carochinha, que a Bíblia não é um livro aceito pela ciência. Ora, gente, quando a ciência, os cientistas, no passado, um passado mais remoto, diziam que o Sol e a Lua eram do mesmo tamanho. Por que eles diziam isso? Por causa do eclipse total do Sol. Como é que a Lua iria tapar totalmente o Sol se ela não fosse do mesmo tamanho do Sol? Mas eles não estavam considerando a distância da Terra à Lua e da Terra ao Sol e da Lua ao Sol. Então, antes da ciência comprovar que o Sol é bem maior que a Lua, bem maior que a Terra, que a Lua é bem menor do que o Sol, a Lua é 400 vezes menor do que o Sol. A Bíblia já dizia isso.
no seu primeiro capítulo. O maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Nós só vamos vendo assim as evidências da criação, mostrando que a Bíblia não diz bobagem. A Bíblia não é um livro de lendas. A Bíblia não é um livro da carochinha. A Bíblia, ela é totalmente comprovada pela boa ciência, a ciência das evidências, a ciência comprovada. Então diz que viu Deus que isto era bom. Deus criou o universo, o sol, a lua, as estrelas no quarto dia. Primeiro ele fez a luz, fez a separação das águas e aqui ele está preparando toda a criação para colocar nela alguém tão importante, o ser humano. O ser humano. Quando nós contemplamos o Sol, apenas o Sol e a sua distância dos planetas do Sistema Solar, nós vamos ver o Sol, o diâmetro dele é 1.400.000 quilômetros, ou seja, cerca de 360 vezes maior do que a Terra. O Sol tem 1.400.000 quilômetros de diâmetro. É 360 vezes maior do que a Terra. Ou seja, cabem 360 terras dentro do Sol. Você pode imaginar o tamanho do Sol? Você pode imaginar essa estrela maravilhosa que nós temos aqui iluminando o nosso planeta? O Sol. É maravilhoso sabermos que Deus criou essa estrela tão grande, de uma maneira tão perfeita, de uma distância tão correta, para iluminar a Terra e aquecer. Bem, se o Sol estivesse um pouquinho mais distante da Terra, ou a Terra estivesse um pouquinho mais distante do Sol, nós estaríamos gelados? Se o Sol estivesse um pouquinho mais próximo da Terra, nós estaríamos torrados? Essa distância é exatamente a distância correta para termos vida no nosso planeta. Vamos ver um pouquinho aqui sobre a grande complexidade da luminosidade do Sol e da sua dinâmica. Preste atenção. O Sol transforma 4 trilhões de matéria por segundo em energia. O fogo ali, o Sol transforma 4 trilhões de matéria em energia por segundo. Que capacidade, que calor, que energia, que nós podemos dizer a respeito dessa estrela tão maravilhosa? O Sol. O Sol. Vamos ver um pouquinho aqui da distância do Sol aos planetas. Bem, se nós estivéssemos viajando numa velocidade assim muito grande, uma velocidade de naves espaciais aí no vácuo, vamos dizer aqui, viajando a 25.000 quilômetros por hora. 25.000 quilômetros por hora. Dá para você imaginar? 25.000 quilômetros por hora. Nós íamos gastar 96 dias indo do Sol a Mercúrio. Mercúrio, o planeta que está mais pertinho do Sol. 96 dias, 1/3 do ano, não é? Nós íamos gastar do Sol a Mercúrio viajando a 25.000 quilômetros por hora. Até Vênus íamos gastar 180 dias. Metade de um ano viajando nessa velocidade de 25.000 quilômetros por hora. Para chegarmos até a Terra, do Sol até a Terra, nessa velocidade, 250 dias de viagem. Bom, sem parar. 250 dias. Até Marte, 380 dias. Passou de um ano viajando.
A gente fala que um ano passa depressa. Imagina você dentro de uma nave a 25 mil quilômetros por hora, sem parar, viajando um ano inteirinho, do Sol até Marte. Para chegar em Júpiter, você viajaria 3 anos e 204 dias. 3 anos, sem parar, a 25 mil quilômetros por hora. Você, para chegar a Júpiter, para chegar a Saturno, 6 anos e 194 dias. 6 anos viajando, sem parar, nesta velocidade. Para chegar a Netuno, 13 anos e 55 dias. Olha o tanto que o Sol está distante de Netuno. 13 anos. E para chegar a Urano, 20 anos e 200 dias até Urano. Então, nós vemos como que só o sistema solar, que é uma coisinha tão pequenina diante de todo o universo. Para você viajar nessa velocidade incrível de 25 mil quilômetros por hora, gastaríamos 20 anos do Sol até o planeta mais distante, até Urano. Só para você entender um pouquinho mais sobre os céus que Deus criou, se nós reduzíssemos o Sol, nós já vimos que o Sol é 360 vezes maior do que a Terra, mas se você reduzir o Sol para o tamanho de um glóbulo branco aqui do nosso sangue, não é? Uma célula, nós temos aqui um glóbulo branco aqui da nossa corrente sanguínea. Se reduzíssemos o Sol para esse tamanho, a Via Láctea, que é a nossa galáxia, teria o tamanho da América do Norte toda. Já imaginou? O Sol do tamanho de um glóbulo branco, só a nossa galáxia é do tamanho da América do Norte. Dá para você imaginar? Isso é uma galáxia. Uma galáxia com o Sol do tamanho de um glóbulo branco. É do tamanho da América do Norte, a galáxia. Agora imagina milhões, bilhões, trilhões de galáxias. Pode imaginar os céus que Deus criou. A palavra de Deus nos diz que a criação dos céus e da terra foi finalizada. Em Gênesis 2, versículo 1, o Senhor diz: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Assim, pois, foram acabados. Deus começou, Deus fez, Deus completou. Está pronto, está pronto. E nós sabemos que o universo está em expansão. O universo não parou, ele está em expansão. E pelas evidências, nós sabemos que o universo é jovem. Não é como se diz nas evidências aí que teria bilhões e bilhões e bilhões de anos. Mas quando se estuda as evidências a respeito do universo, ele não é tão velho quanto se diz. Mas eles foram completados no 4º dia da criação. Foram acabados. Deus completou, Deus fez. E esse universo está cheio de mistérios. Os buracos negros, questão de antimatéria, tanta coisa, tanta para a nossa capacidade, os nossos estudos aqui da Terra. O homem olha, examina, busca, mas tem tanto para conhecer ainda. Tanto, tanto para conhecer. Em Gênesis 2:4, nós vemos a formação do homem. O Senhor diz: esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Então nós vemos aqui o Senhor falando sobre uma criação que teve um princípio e teve um fim. O Senhor terminou. Não significa que outras coisas estejam sendo criadas diante dos nossos olhos hoje. A criação foi finalizada, foi terminada no 6º dia. No 7º dia, Deus descansou. Não que Deus ficasse cansado da sua obra, mas Deus descansou da obra criada, ou seja, Ele encerrou a criação. Tudo pronto.
tudo feito. Tudo estava feito de acordo com a sua soberania, de acordo com a sua sabedoria, de acordo com a sua vontade, com seus planos tão maravilhosos. Deus concluiu a obra. Os céus e a terra pertencem ao Senhor. Olha o que está escrito em Gênesis 14, 19. Abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Sabe, tudo que está aí criado tem um dono, o Criador, Deus. Você sabia que até nós mesmos, o que você tem? O que nos pertence? O que é nosso? Nossa casa? Nosso corpo? Nossas roupas, nosso salário, nossa família, o que é nosso? Nada, nada. Vamos deixar tudo aqui, tudo aqui. Temos apenas uma coisa que Deus nos deu, que é nossa. O quê? É o nosso livre-arbítrio, a nossa capacidade de escolher Deus ou as trevas. Escolher a verdade ou a mentira. É a capacidade que Deus deu a mim e deu a você. É a única coisa que temos. O resto não é nosso. Não temos domínio. Eu não tenho domínio sobre o meu corpo, sobre os meus dias. Eu não sei se estarei viva amanhã, nem você. Não sabemos. Mas todas as coisas têm um dono, um Senhor. O Criador, o Criador. Ele possui os céus e a terra. Vamos ver a grandiosidade dos céus. Em Gênesis 15, versículo 5, nós lemos: então conduziu Abrão até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. Ah, os céus são tão grandes. Deus disse: olha para os céus, conta as estrelas. Abraão podia olhar para o céu e naquela época de Abraão não tinha tanta poluição na atmosfera. Abraão podia olhar o céu numa noite estrelada e contemplar milhares de estrelas. Talvez a olho nu ele pudesse contar 5.000, 10.000, 15.000, 50.000 estrelas. Não sei quantas ele podia contar a olho nu. Mas era muito mais do que seus olhos podiam ver. Hoje, nós temos aí o telescópio Hubble, que está fora da atmosfera da Terra, está fora do planeta, está no vácuo e envia as fotos constantemente dos céus, das galáxias, enviando as fotos deste mundo maravilhoso no qual estamos imersos, o universo. É grande demais, o céu é grande demais. E o Senhor disse para Abraão: conta as estrelas. E é engraçado que Deus disse também para Abraão: Abraão, você está vendo aqui a areia do mar? Se você puder contar os grãos de areia, você vai poder contar a sua descendência. Deus relacionou o céu com os grãos de areia. E sabem o que os físicos hoje, os grandes cientistas hoje da astronomia dizem? Que o número de astros nos céus, o número de estrelas nos céus é 3 a 10 vezes mais do que todos os grãos de areia de todas as praias da terra e dos desertos. Deus já tinha feito essa relação. Conta as estrelas, conta os grãos de areia, se você puder. E Deus não só conta, não só sabe o número, como Ele pôs nome em cada estrela. Deus pôs nome em cada estrela. Puxa,
Se Deus conhece os céus, as estrelas, os seus nomes, Ele nos conhece e Ele se importa com as suas criaturas. Deus se importa conosco. Deus se importa comigo e com você. Se Ele sabe o nome de trilhões de estrelas, Ele sabe o seu nome. Ele sabe a sua história. Ele se importa com você. Olha o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 10, versículos 14 ao 18. Deus disse assim: Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo que nela há. Tão somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar, a vós outros, descendentes deles. Escolheu de todos os povos, como hoje se vê. Circuncidai, pois, o vosso coração, e não endureçais mais a cerviz, pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno, faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Deus se importa. Deus se importa. Deus se importa comigo. Deus se importa com você. Deus se importa com os pobres. Deus se importa com as viúvas. Deus se importa com os órfãos. Deus se importa com o refugiado, com o estrangeiro. Deus se importa com os enfermos. Deus se importa com os que sofrem. Deus se importa com aqueles que estão debaixo de opressão. Deus se importa. Algumas vezes nós vemos na Bíblia alguém dizer para Jesus: Senhor, tu não te importas. Os discípulos, quando atravessavam o mar, e o mar estava empolado, o mar da Galileia, o vento contrário, as ondas subiam, Jesus dormia, escorado ali, com a cabeça num travesseiro, enquanto os discípulos tentavam remar e tirar água do barco. Acordaram Jesus dizendo: Mestre, tu não te importas, nós vamos perecer. Ele disse: ó homens de pequena fé. Ele se levanta no barco e diz ao vento: cessa. E disse ao mar: aquieta. E na mesma hora cessou o vento e a tempestade passou. As ondas acalmaram. Eles disseram: tu não te importas? Claro que ele se importa. Ele estava no barco. Claro que Jesus se importa com o que você está passando, apesar dele ser tão grande, apesar dele ser tão poderoso, e você pode pensar: Deus tem tanta coisa para se ocupar, Ele vai se lembrar de mim? Diante de tantas nações, de tanta necessidade, de tantas pessoas, de tantas coisas. Sim, aqui diz que Ele faz justiça ao órfão e à viúva. Ele não aceita suborno, Ele ama o estrangeiro e Ele dá ao pobre pão e vestes. Ele cuida de nós. Vamos orar a este Deus maravilhoso? Que você entregue agora a sua vida para Ele, alinhando os ponteiros da sua vida. Vamos orar. Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Reconheço que Tu és grande, poderoso, justo, Criador, Salvador e que Te importas comigo. Eu Te peço perdão dos meus pecados. Lava-me, perdoa-me, limpa-me. Dá-me o Teu Espírito Santo, a Tua graça e o Teu favor. Encha-me da Tua presença e do Teu grande amor. Eu quero mais de Ti. Ensina-me, Senhor. Ensina-me a Tua palavra. Eu quero estar alinhado com a Tua vontade. Perdoa-me. Dá-me um coração puro e eu sou Teu. A partir de hoje, eu e a minha casa pertencemos a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém.